Olá! Sabe uma coisa que a gente percebe muito hoje em dia? Parece que a comparação e o ressentimento estão por toda parte, não é? Vamos mergulhar nessa ideia e usar uma das histórias mais antigas que existem para entender um padrão cultural que, olha, talvez ainda nos afete e muito. Vamos começar com uma provocação para a gente pensar junto. E se aquela ansiedade que bate quando estamos rolando o feed das redes sociais? Ou aquela pontadinha de inveja no trabalho? E se isso não for só um sentimento isolado? E se, na verdade, tudo isso fizer parte de um ciclo cultural bem maior, um ciclo de comparação e ressentimento? Bem, o conceito que a gente vai usar para diagnosticar esse cenário todo é o que podemos chamar de cultura de Caim. É uma metáfora bem forte, eu sei, mas que pega uma história lá do início de tudo para nos ajudar a entender um mal-estar que é super atual. Então, o que define essa cultura? Basicamente, são duas forças que se alimentam uma da outra. O ressentimento, sabe, aquela amargura pelo que o outro é ou tem, e a comparação, esse hábito de usar o sucesso dos outros como se fosse uma régua para medir o nosso próprio valor. E juntos, nossa, eles criam um ciclo bem destrutivo. E aqui está a consequência talvez mais tóxica dessa cultura. A lógica de Caim nos faz acreditar que, para sermos aceitos, a gente precisa matar o sucesso do outro, mesmo que simbolicamente. É uma mentalidade onde o brilho de alguém parece que apaga o nosso, sabe? O contraste fica muito claro quando a gente coloca lado a lado. De um lado, a cultura de Caim, um ciclo sem fim de ressentimento e comparação, sempre correndo atrás de uma aceitação que parece que nunca chega. Do outro lado, um caminho alternativo, que é baseado na aceitação total. E essa aceitação gera plenitude, gera uma segurança que não depende do que os outros pensam. A grande questão, então, é: será que a gente está condenado a viver nesse padrão? A análise aqui sugere que não. E que bom, né? Existe uma saída sim. Existe um jeito de quebrar esse ciclo vicioso de comparação e ressentimento. E essa saída é apresentada como a chave de Cristo. A proposta aqui é que essa chave abre a porta para uma maneira totalmente diferente da gente se relacionar tanto com a gente mesmo quanto com o sucesso das outras pessoas. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa entender, lá no fundo, que a aceitação não é uma medalha que a gente ganha no fim de uma corrida. Quando se parte do princípio de que já se é totalmente aceito, a necessidade de se comparar, de querer matar o sucesso do outro para se sentir validado, ela simplesmente perde a força. E para ilustrar essa esperança de restauração, a narrativa nos apresenta uma figura-chave, Sete. Ele não é só mais um personagem, não. Ele surge justamente depois da catástrofe, como um símbolo muito poderoso de que a vida e a promessa podem sim continuar. A história dele se desenrola em três momentos. Primeiro, a gente tem a perda. Uma linhagem fundamental é quebrada de forma trágica. Segundo, a substituição. Sete é nomeado como aquele que vai substituir quem se foi. E terceiro, a continuidade. É através dele que a promessa de uma linhagem messiânica consegue um caminho para seguir em frente. Então, a história de Sete é muito mais do que uma simples troca na árvore genealógica. É um verdadeiro modelo de esperança. Ela mostra que uma quebra não precisa ser o fim da linha. A restauração é possível, e a promessa pode continuar, mesmo depois que o pior já aconteceu. E com isso, a gente chega na nossa reta final, que na verdade não é bem uma conclusão fechada, mas sim um convite para a gente continuar pensando, uma pergunta para aprofundar essa ideia de continuidade e esperança. A questão que fica no ar para a gente refletir é esta: de que forma a figura de Sete, o substituto que garante a continuidade depois da perda, já aponta para ideias ainda maiores, como a ressurreição ou a persistência da promessa messiânica ao longo de toda a história? É uma pergunta que amarra tudo que a gente conversou e, com certeza, deixa muito para a gente pensar.